Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Manual do Corpo Humano. Eu sou Diogo Barros, professor já há mais de 10 anos de Anatomia, Fisiologia, Psicofarmacologia e venho discutir aqui com vocês hoje a respeito de um grande karma na vida de muitos alunos, que seria distúrbios metabólicos, equilíbrio ácido-base. E aí, antes da gente continuar através desse tema que muitas vezes é tão temido pelos alunos, nós vamos entender o passo a passo, os primórdios. Nós vamos construir uma casa primeiro pelo alicerce. Então convido você a, neste vídeo, construir comigo ali conhecimentos que, se já estão construídos, é excelente. Daqui a pouco vai ter um novo vídeo de uma sequência que eu vou fazer. Você pode passar para outro vídeo, mas eu convido você, mesmo que compreenda já os caminhos que o hidrogênio faz para a regulação do pH, convido você a ficar nesse vídeo também e desfrutar junto conosco dessa forma diferente de abordar esse conteúdo. Espero que vocês aprendam e eu convido vocês a irem comigo agora a uma viagem pelo corpo humano. Vamos lá? Pessoal, eu quero começar discutindo o que é um ácido, ou o que é uma base. Vejam só, ácido é uma molécula que é dotada da capacidade de doar hidrogênio. O hidrogênio, um próton. Então, ácido é uma molécula capaz de doar este hidrogênio, de liberar esse hidrogênio, no caso, na corrente sanguínea, já que nós falaremos aqui sobre ácido-base relacionado ao sangue arterial. Então, ácido é aquela substância, aquela molécula capaz de liberar hidrogênio. Base é aquela molécula capaz de receber, de captar, de retirar o hidrogênio de circulação. Isso quer dizer que o quantitativo de hidrogênio, ele refere-se, ele remete ao equilíbrio ou não entre ácido e base que nós temos no nosso corpo. Então isso quer dizer que medir a concentração, a quantidade de hidrogênio que circula na corrente sanguínea é extremamente importante. Se nós formos medir a quantidade de hidrogênio em uma medida de equivalentes por litro, nós teríamos o seguinte número: 0,0000004 equivalentes por litro de hidrogênio. Gente, é muito pouquinho. Então isso quer dizer que, para que a gente consiga medir, entender melhor quanto de hidrogênio está sendo liberado, está disponível ali na corrente sanguínea, ou quanto eu tenho em falta na corrente sanguínea, porque foi absorvido demais, eu tenho que entender que esse número fica muito grande para a gente fazer contas. E aí, pensando nisso, alguns fisiologistas foram lá e calcularam esse número em equivalentes por litro de hidrogênio em um resultado de um potencial hidrogeônico, o potencial do hidrogênio, que é o que nós chamamos de pH. Então, o pH sanguíneo refere-se a essa medida em equivalência por litro convertida. E aí nós trabalhamos o valor desse pH em 7,4 como o valor do pH ideal. Isso quer dizer que essa quantidade de hidrogênio que circula, nós conseguimos nos referir a ela quando medimos ela em pH. E o pH, ele é de 7,4. O pH humano sérico da corrente sanguínea é 7,4. Isso quer dizer que quanto mais distante para baixo eu tiver o meu pH, ou quanto mais distante para cima eu tiver desse 7,4, mais próximo eu estarei de distúrbios. Existe uma margem de quantitativo de hidrogênio que nós podemos ter para menos ou para mais, que também é expressa em pH. Isso quer dizer que o pH
do sangue humano, ele pode variar 5 pontos para baixo ou 5 pontos para cima. Ou seja, ele pode ir de 7,35 até 7,45. Mas entenda, o potencial ideal, o pH ideal é 7,40. Isso quer dizer que quanto mais distante ele tiver desse valor, para mais ou para menos, mais próximo ele estará ali de alguma desarmonia. Se esse pH estiver muito próximo ao valor mínimo de 7,35, ele estará muito próximo de uma condição chamada acidose. Compreenda, estudante, profissional. Acidose é quando eu tenho o valor abaixo de 7,35. Se eu estiver com esse valor entre 7,35 e 7,40, nós dizemos que nós temos ali uma acidemia. Fisiologicamente falando, esse termo ele é utilizado. Uma acidemia. Isso quer dizer o quê? Que o pH ele está tendendo à acidose. Não é correto nós dizermos que esse pH com 7,35, 7,36 ele tem acidose. Não é correto. Nós estamos tendo uma acidemia. Ou seja, ele está migrando, tendencioso à acidose. Então isso quer dizer que até clinicamente falando, quando um pH chega ali a 7,35, isso quer dizer que, opa, alguma coisa está levando esse pH para baixo. A qualquer momento, isso pode se tornar um distúrbio, uma acidose. Ainda não está, mas a qualquer momento pode estar. O mesmo é válido para quando esse pH sobe. 7,45 é a margem máxima de pH superior. Isso quer dizer que acima de 7,45 nós temos um distúrbio chamado alcalose. Mas enquanto ele estiver entre 7,40 e 7,45, nós temos uma alcalemia. Não é alcalose, não confunda isso. Tá, mas o que é um ácido e o que é uma base? Gente, compreenda que isso aqui é um conceito bem simples. Ácido é uma molécula capaz de doar hidrogênio, doar um próton. Hidrogênio é um próton. Base é uma molécula capaz de receber o hidrogênio, ou seja, ela absorve o hidrogênio circulante. Então imaginem só que o hidrogênio é uma bola. Estamos nós dois aqui frente a frente com uma bola na mão. Tá? Então o que é que acontece? Quando eu jogo a bola para você, se você receber essa bola, você foi uma base. Quando você joga a bola para mim, esse jogar, esse doar, quer dizer que existe aqui uma relação de ácido. Ou seja, uma molécula, ora pode ser uma base e ora quimicamente ela pode se transformar em um ácido. Então, se eu jogo a bola, eu sou ácido. Se eu recebo a bola, eu sou básico. Sou uma base. Compreendem essa questão? Então, entendam que uma molécula capaz de doar hidrogênio é uma molécula chamada ácido. Um exemplo, o ácido carbônico, que eu vou já já escrever para vocês. O ácido carbônico é uma molécula doadora de hidrogênio. O bicarbonato, ele é uma molécula receptora do hidrogênio. Então, já já eu vou fazer essa correlação com vocês aqui. Mas isso é muito importante. Ácido, uma molécula capaz de doar, e base é uma molécula capaz de receber. Isso quer dizer que se eu tenho hidrogênio circulando na minha corrente sanguínea, e se eu produzo mais hidrogênio, eu tenho que ter elementos que façam com que esse hidrogênio, que possa estar em excesso, reduza a quantidade, e eu tenho que ter elementos também que façam com que esse hidrogênio, que porventura esteja em pequena quantidade, doem hidrogênio para deixar ele em maior quantidade. Então, a todo momento, o nosso corpo ele vai gerenciando o balanço do hidrogênio sérico na corrente sanguínea. Por que a todo momento eu estou sendo muito enfático na corrente sanguínea? Porque o hidrogênio, gente, o pH, ele existe também na urina, o pH também existe dentro das células, o pH existe no sangue venoso. O pH do sangue venoso, ele é em média 7,35.
Então isso quer dizer que o valor médio do pH venoso, ele é o mínimo do pH arterial. Por quê? Porque o sangue venoso, ele concentra mais dióxido de carbono. E aí o que é que tem a ver esse dióxido de carbono com o pH? Eu convido vocês a me acompanharem aqui na lousa para a gente ver tudo isso aqui descrito. O vaso sanguíneo, tá? Nós temos circulando dentro do vaso sanguíneo, como eu trabalhei com vocês, o hidrogênio. E nós temos também aqui bicarbonato, que é o HCO3, tá? Poderia ser até bicarbonato de sódio, Na, né? HCO3, bicarbonato de sódio, tá? Mas aqui vai acontecer uma separação, então eu não vou trabalhar isso aqui com vocês agora. Vamos nos focar aqui. E o CO2. Para deixar isso aqui mais claro, eu vou trazer outro desenho. Imaginem só, esse aqui está o nosso coração, tá? O nosso coração, ele recebe sangue da periferia no átrio direito. Esse sangue que chega, ele é pobre em oxigênio, aí aqui a gente tem em média 40 milímetros de mercúrio de oxigênio, e ele é rico em gás carbônico. Nós temos em média 45 milímetros de mercúrio de gás carbônico. Imaginem só, esse sangue que está chegando ao coração, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, ele está vindo das veias do corpo. Esse sangue ele vai chegar ao átrio direito, vai para o ventrículo direito, depois ele vai ser direcionado aos nossos pulmões, para que aconteça um processo chamado de hematose. Hematose. Hematose vai ser a difusão gasosa, ou seja, eu vou pegar oxigênio inspiratório e vou colocar na minha corrente sanguínea, então eu vou ficar rico de oxigênio, com a média de 104, eu vou arredondar aqui para 100 milímetros de mercúrio. Só que ele vai perder uma parte desse gás carbônico para expiração. Então eu vou ficar pobre em gás carbônico. Mas perceba, eu tenho ainda gás carbônico aqui. Eu fiquei rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Essa riqueza de oxigênio, essa pobreza de gás carbônico, vai chegar no átrio esquerdo, vai passar para o ventrículo esquerdo, depois vai sair pela artéria aorta, e é onde nós vamos captar na gasometria. Então, aqui eu tenho um exemplo de um sangue onde eu coleto esse sangue da gasometria. Percebam, pessoal, que esse CO2, ele continua no meu sangue. Aqui no sangue arterial periférico, com um valor médio de 40 milímetros de mercúrio, e lá no sangue venoso periférico, com 45. Então, nós tínhamos mais gás carbônico no sangue periférico venoso do que nós temos gás carbônico aqui no sangue arterial. E aí nós temos mais gás carbônico no sangue venoso do que no sangue arterial. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o pH do sangue venoso, ele acaba tendendo a ser mais ácido do que o pH do sangue arterial, pela presença do CO2. Gente, imagine aqui comigo. O que é que esse CO2 vai fazer para que ele tenha essa característica mais de ácido? O CO2, vou fazer aqui uma formulazinha. O CO2 mais a água, mais o H2O, vai formar um elemento que nós chamamos de, vamos lá, H2CO3. Ou seja, quando o CO2 reage com a água, ele vai transformar-se em ácido carbônico. Ou seja, quanto mais CO2 eu tenho circulando, mais ácido carbônico eu faço a produção. Então, consequentemente, maior vai ser a tendência do sangue de ser ácido. Por quê? Porque esse H2CO3 é uma molécula capaz de liberar um hidrogênio. Então, ele é um ácido fraco. Ele libera hidrogênio na corrente sanguínea. Então, esse HCO3 libera o hidrogênio, tá? E ele forma um elemento sem o hidrogênio chamado HCO3, que é o bicarbonato. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto mais ácido carbônico nós tivermos circulando na corrente sanguínea, maior será a tendência de se produzir um pH
ácido, ou seja, mais hidrogênio eu terei na corrente sanguínea. Quanto mais hidrogênio eu tenho circulando na corrente sanguínea, lembra? Maior vai ser aquele número de 0,000000004, maior vai ser a quantidade de hidrogênio, menor vai ser o pH, porque o valor do pH, 7,4, ele, na verdade, é um valor que, a priori, dá negativo. E a gente consegue converter ele para positivo. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais hidrogênio eu tenho, menor vai ser o meu pH. Mais ácido vai ser o meu pH. Então, quanto mais CO2 eu libero, mais reação com a água eu tenho, mais formação de bicarbonato, de ácido carbônico eu vou ter. E aí, dessa forma, ácido é uma molécula capaz de doar hidrogênio. Mais hidrogênio meu sangue vai tender a ter. Então, esse aqui é um mecanismo para explicar a vocês como o CO2 ele consegue influenciar no equilíbrio ácido-base. Quanto mais CO2, maior vai ser a acidez, ou seja, menor vai ser o pH. Então, essa análise é importante para que a gente consiga compreender o papel que o CO2 tem, né, que o gás carbônico tem, que o sistema ventilatório nosso tem para a regulação do nosso pH corporal. Isso quer dizer que quanto mais profunda é a minha respiração, quanto mais eu perco CO2 para o meio periférico, menos CO2 eu tenho circulando no vaso. Quanto menos CO2 eu tenho, menos ácido carbônico eu produzo. Quanto menos ácido carbônico eu produzo, menos hidrogênio eu libero. Então eu ficaria com uma tendência a desregular. Por isso que é muito importante nós mantermos uma boa respiração. E não se preocupem que o próximo vídeo é para falar especificamente como o sistema respiratório ele consegue controlar o equilíbrio ácido-base e como o centro regulador da respiração gerencia todo esse processo. Então aqui eu quero mostrar a vocês que o nosso potencial hidrogênico ele é regulado mediante a presença de base e ácido no nosso corpo. E todos os ácidos e todas as bases elas são extremamente importantes. É por isso que quando o paciente perde ácido clorídrico, que é o HCl, ele perde através de vômito, por exemplo, ou é feita uma remoção por uma aspiração, o paciente ele tende a ter um distúrbio, porque esse ácido ele deixa de ser absorvido pelo corpo. E aí ele é importante para o nosso organismo. Então, pessoal, nós temos ácidos e bases fortes e fracos. O pH ele vai ser regulado sempre por ácidos fracos, como por exemplo o ácido carbônico, que eu acabei de dar um exemplo para vocês, e o pH ele também pode ser regulado por uma base fraca, que seria o bicarbonato. E aí eu vou convidar vocês aqui brevemente, novamente, para a nossa tela, onde eu vou mostrar aqui na tela como é que o bicarbonato ele acaba interferindo positivamente, tá, no controle do pH. Se eu analisar aqui o HCO3, que é o bicarbonato, tá? O bicarbonato ele é uma base, e por ser uma base, ele tem capacidade de receber o hidrogênio. Ou seja, o bicarbonato circulante, ele vai pegar esse hidrogênio que nós temos circulante e vai absorvê-lo. Ele vai absorvê-lo e formar o H2CO3, que a gente acabou de ver esse H2CO3. H2CO3, pessoal, é ácido carbônico, né? Então, essa ligação do hidrogênio com o bicarbonato vai produzir uma reação para formar H2CO3. Isso quer dizer que, de forma natural, de forma normal, o hidrogênio vai ficar sendo jogado de um lado para o outro. Em situações anormais, ou seja, de excesso ou de deficiência, o processo de sinalização vai ser feito diferente aqui. E aí nós geraremos um feedback negativo para uma alta concentração de hidrogênio, que é o que a gente vai ver somente no próximo vídeo. Então, pessoal, o que é que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que o HCO3, né, que é o bicarbonato, ele consegue receber hidrogênio. E aí, quando ele recebe esse hidrogênio, ele volta a transformar-se em H2CO3. Ou seja, ele volta a transformar-se em ácido carbônico, né? A gente sabendo que
esse processo aqui ele vai se repetindo até o pH ser equilibrado, até o hidrogênio ser equilibrado. Mas, porém, quando grandes distúrbios acontecem, de acidose ou alcalose, por exemplo, em relação ao hidrogênio, o desfecho pode ser diferente aqui, que é o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Esse H2CO3 ele pode ser transformado também em outros elementos, né? Eu posso fazer uma dissociação, né, em um H2, separar um oxigênio desse, mais CO2. Eu posso, inclusive, dissociá-lo assim, né? Então, já já a gente vai entender melhor como é que esse processo ele pode acontecer para gerenciar uma compensação. Então, isso quer dizer, pessoal, que nós temos ali dentro do bicarbonato e dentro do CO2 uma grande responsabilidade no manejo do hidrogênio. Mas não só são esses elementos que manejam o hidrogênio. Existem outros sistemas de tampões. Olha só, sistema de tampão, que consegue também ajudar o CO2 e o bicarbonato nesse processo. Então existem proteínas que auxiliam esse processo, inclusive dentro das hemácias existem proteínas, hemoglobina, por exemplo, que consegue também ajudar no processo de equilíbrio do ácido básico. Então os eritrócitos, eles são células que também participam desse equilíbrio. Então nós conseguimos ver, e aqui você vê nessa formulazinha, que o sistema de tampão ele pode fazer com que, quando o hidrogênio estiver em grande quantidade, esse hidrogênio seja absorvido, e aí há uma curva para a esquerda, e esse sistema de tampão também pode fazer com que, quando o hidrogênio esteja em menor quantidade, este seja liberado, ou seja, gerando o desvio aqui para a direita. Então, vários componentes do nosso corpo vão regular o quantitativo de hidrogênio que nós temos. O próximo passo, dentro da nossa discussão aqui, vai ser mostrar alguns sistemas de tampões, que eu vou mostrar a vocês na próxima apresentação, e nós trabalharemos também especificamente como o sistema respiratório e como o sistema metabólico podem gerenciar esse processo. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, retorne o vídeo algumas vezes, para que você consiga então passar para o próximo passo, onde vou apresentar a vocês alguns gráficos e vou mostrar a vocês como o pH ele pode ser tamponado no nosso organismo. Um abraço e até a próxima.